Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Turma da leitura compartilhada do livro La Fontaine e o Comportamento Humano, livro de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. A fábula de hoje, o carvalho e o caniço. Um carvalho de bom coração, porém superficial em seus julgamentos, uma vez que acreditava na superioridade da aparência e desconhecia os valores verdadeiros ocultos na essência, olhando a fragilidade do caniço e dele se compadecendo, assim falou: A natureza foi injusta com você. Frágil como é, um passarinho é uma carga pesada para suas forças. E o mais fraco dos ventos o abriga a inclinar-se e vegar a fronte. Ainda se tivesse nascido à sombra de minha ramagem e fosse mais alto, eu poderia servir de escudo para você e protegê-lo das tempestades que o ameaçam. Devo acrescentar que o admiro pela maneira como aceita, sem reclamar, a sua pequenez e a sua debilidade. O caniço agradeceu a compaixão e bondade do carvalho e a bondade do carvalho e replicou: Não se preocupe com a minha suposta fragilidade. Você se engana com ela. Por trás dessa aparência delicada existe em essência uma força que me faz ser forte e autossuficiente. Eu sou flexível. Eu me curvo se preciso for, mas não quebro. Na verdade, os ventos são mais perigosos para você do que para mim. Mal terminou de proferir essas palavras, no final do horizonte forma-se um terrível vendaval que, furioso e implacável, fustiga tudo o que lhe aparece pela frente. E o carvalho e o caniço são alvos de seus açoites. A árvore enfrenta o vento forte e tenta a todo custo manter-se em pé. A cana dobra, inclina a fronte. O forte, que se julgava alto como as montanhas do Cáucaso e capaz de suportar os violentos temporais, não resiste. E o vento fica mais violento e arranca aquele cuja cabeça era vizinha do céu e cujos pés tocavam o império dos mortos. Retirar os remos da água. Nada na terra pode vencer o homem flexível, pois tudo pode conseguir aquele que não oferece resistência. A propósito, a maioria das coisas muito duras tem grande propensão para quebrar. Dizem as tradições orientais que a água é o mais poderoso dos elementos, porque é a excelência no mais alto grau da não resistência. Ela pode desgastar uma rocha e arrasar tudo à sua frente. Ao mesmo tempo, quando encontra uma pedra pelo caminho, não fica irritadiça, contorna os obstáculos e, se pressionada por algum motivo, comprime-se o quanto quer. Não fica lá parada, censurando, pois não vê nenhuma vantagem em perder tempo e energia por causa de um incidente natural. A água se desvia da pedra e segue normalmente seu curso, porque se estressaria com a ordem regular das coisas. Porque se estressaria com a ordem regular das coisas. As águas de um rio vão para o oceano, para o grandioso. É para isso que ela está em andamento. Isso é que importa. Os detritos são entraves característicos do caminho. Se a água combatesse os pedregulhos, as grandes pedras, árvores submersas, terrenos em declive, ela se consumiria desnecessariamente e, por consequência, retardaria sua chegada ao mar. A correnteza ficaria intoxicada pelo mau humor e contaminada pelo ressentimento, maculada de amarguras por todas as adversidades encontradas no leito fluvial. Assim como o curso natural do rio tem como desígnio levar suas águas para a imensidade do oceano, nós igualmente temos um mistério a cumprir. Se ficarmos inflexíveis, resistindo e nos envolvendo com cada um dos pequenos contratempos do cotidiano, isso só vai redundar em impedimento para cumprirmos a tarefa evolutiva da nossa existência.
O que mantém o dinamismo na vida, na água, é o fluxo da correnteza. O movimento contínuo sustenta a vida ativa, não deixando que ela se altere substancialmente. O curso fluvial de um rio é que sustenta a vida nele. Diz o caniço ao carvalho, aspas, não se preocupe com a minha suposta fragilidade, você se engana com ela. Por trás dessa aparência delicada, existe em essência uma força que me faz ser forte e autossuficiente. Eu sou flexível. Eu me curvo se preciso for, mas não quebro. Na verdade, os ventos são mais perigosos para você do que para mim. Os antigos sábios perceberam que no fato do bem viver, o que impera é a flexibilidade, tal como faz a água, o melhor modelo de fluxo da natureza. Durante as estações do ano, o que percebemos é seu movimento contínuo em todas as suas manifestações: rios, lençóis freáticos, lagos, mares, neve, degelo, nuvens e evaporação. Se a vida é transformação, variação, ciclo e impermanência, o que rege a existência humana também são as oscilações sucessivas e flexíveis, que obedecem a uma ordem providencial. É bom lembrarmos que as almas mais fortes são as mais maleáveis, abertas a mudanças e a novas informações. Somos membros do universo, em contínua evolução, e precisamos aprender a nos adaptar e a nos ajustar a uma visão de mundo passível de transformação, reciclando pensamentos, crenças e ideias, fazendo novas interpretações das circunstâncias e das ocorrências do cotidiano. Onde não há liberdade para se questionar, não há ética. Quantas vezes a maneira rígida de pensar ilude o homem carvalho? Aspas, de bom coração, porém superficial em seus julgamentos, fazendo acreditar que possui uma força indestrutível, como a árvore desta fábula, mas diante das tempestades existenciais, aspas, tenta a todo custo manter-se em pé. Se julgava alto como as montanhas do Cáucaso, e capaz de suportar os violentos temporais. Não resiste, e o vento fica mais violento e arranca aquele cuja cabeça era vizinha do céu. Nossa alma terá firmeza e vigor diante das intempéries se conseguirmos manter a mesma flexibilidade do caniço, prontos a ceder diante das renovações, reformulando planos, admitindo novas opiniões, aderindo a convicções baseadas em provas incontestáveis, fazendo associações prazerosas e estimulantes, angariando, assim, energias que fortalecem e alimentam o próprio espírito. Fluir não quer dizer somente passar por, deixar-se conduzir, percorrer distância, circular com rapidez. O fluxo ao qual nos referimos é muito mais do que isso. Na verdade, falamos da ritmicidade cósmica que comanda o universo e que mantém tudo em perfeita ordem. Não existe o caos. Em todas as coisas reina um ciclo, um propósito ou trajetória em completa harmonia. Às vezes temos a impressão de que a desordem e a confusão mental invadem nosso reino interior, mas se olharmos no nível mais profundo, percebemos que tudo está em plena concordância. A dureza, a agitação e o tumulto provém da postura ególatra da visão humana. De modo geral, as pessoas resistentes podem estar sendo assaltadas por fortes imagens mentais de situações de inflexibilidade vividas no lar. Quando uma criatura associa um fato recente a uma situação registrada anteriormente, ainda que não se dê conta disso, seus sentimentos agem imediatamente como se ela estivesse vivenciando o próprio fato precedente. O antigo ditado tal pai, tal filho, utilizado comumente para justificar qualquer tipo de escolha de um indivíduo que se revela afortunado ou mal sucedido,
Vincula erros e hábitos, virtudes e vícios a um padrão familiar imutável e inflexível. É uma generalização que confina e explica as ações dos pais e dos filhos, para o bem ou para o mal. Existe uma ponte entre hábitos e generalização. A existência humana nada mais é do que uma textura de hábitos, hábitos do pretérito somados ao do presente. Evidentemente, nossa forma costumeira de ser, fazer sentir, individual ou coletivamente, é produto de nossas vivências associadas às mais diversas motivações. Elas determinam ao comportamento de uma intensidade, uma direção determinada e uma forma de desenvolvimento individual da criatura. Entretanto, não devemos nos esquecer de que na infância poderemos formatar nossos padrões de comportamento, alicerçados em hábitos adquiridos em outras existências. Os regulamentos e preceitos impostos pelos pais influenciam no desenvolvimento psicossocial dos filhos. A criança precisa do afeto real, não de cobranças, de um sentimento intenso, consistente, suave, tranquilo, sem arrebatamentos exagerados e momentâneos, mas sim frequentes e duradouros. Uma simples palavra de incentivo, um sorriso de aprovação, um olhar de encorajamento funcionam como um fermento magnífico do que os pais podem e devem dar aos filhos. Crianças que nunca são elogiadas se desenvolvem com certa dose de frustração, desapontamento, decepção, inibição e com baixa estima. Os adultos devem aprender a aceitar os filhos como são e não formar modelos inatingíveis, desumanizá-los, julgando-os como super-homens ou tentando enquadrá-los a um padrão idealizado. Indivíduos intransigentes são como investigadores que se apegam apenas a uma pequena parte de um todo como resultado final sobre a questão que estão tentando decifrar. E quando outras evidências são encontradas, elas se alteram para que se encaixem impecavelmente em suas conclusões precoces. Em contrapartida, as criaturas flexíveis formulam estimativas de importância e de valor relativos até que se prove o contrário, ou seja, reconsideram e revisam de forma permanente seus pontos de vista a fim de alcançarem verdadeiramente os fatos reais. Às vezes, quando o vento da renovação começa a uivar, não temos certeza de que as transformações serão para melhor. Apesar disso, devemos nos entregar, mesmo que não sabemos aonde as mudanças irão nos levar. A providência celestial tem um plano só para nós, e as ventanias nos conduzirão ao precisarmos ir. Em certas ocasiões, é necessário retirar os remos da água e confiar na embarcação divina. Reflexão sobre esta fábula e o Evangelho. Eu vos digo, para não resistirdes ao mal que se vos quer fazer, mas se alguém vos bate na face direita, apresenta-lhe também a outra. Mateus 5,38. Os preconceitos do mundo sobre os que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a restituir injúria por injúria, insulto por insulto. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Nova Editora. Gratidão. Boa reflexão. Moral da história? Moral da história, cabe a nós então encarar os desacertos como parte integrante do processo evolutivo, como algo a ser repensado. Libertemo-nos das culpas, das eternas queixas, das comoções de irritação, da agressividade e da frustração. Tentar parecer forte, enérgico e decidido perante as situações que requerem mudança pode nos levar ao que sucedeu com o carvalho. Quebra a árvore que enfrenta o vento forte e tenta a todo custo manter-se em pé. A cana dobra, inclina a fronte e permanece ilesa. Assim é. Boa tarde, feliz Dia das Mães 2024 para todos.